E aí, pessoal, então agora nós vamos fazer aquele resumo, dar uma olhada, lembrar as posições das cargas, os sinais delas, como representar os vetores. Aí vocês vão lá para as atividades, né? Então, vamos começar, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Força elétrica, parte 2, revisão. Então, o que aconteceu? O primeiro caso que nós demos foi um pouquinho diferente, né? Para não ir para o mais fácil, né? Depois ficou até melhor. Porque aqui nós temos 3 cargas, só que tem uma facilidade, né? Olha só, o triângulo é retângulo, e aí fica muito mais fácil trabalhar. Colocamos 3 cargas em um triângulo em Q, né? Com um contorno escuro, e a nossa carga, no caso, é a nossa carga de prova, né? E essas 3 cargas estão formando um triângulo retângulo. O que isso nos ajuda? Usar o teorema de Pitágoras, né, Deus? Justamente. Inclusive, na regra do paralelogramo que nós utilizamos, aí ficou mais fácil de perceber, e aí utilizamos o teorema de Pitágoras. Lembrando que sempre o vetor força resultante, e ele obedece à lei da ação e reação, né? No nosso exemplo lá, nós deixamos a constante K como caso, porque a gente sabia que depois ia elevar ao quadrado, mas o valor do K é 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, Coulomb ao quadrado, tá? Então, sim, pessoal... lembrando, né, aqui não é uma regra, não é que a gente obriga vocês a fazerem. O que a gente pensa? Vamos tentar facilitar a vida do aluno. Às vezes, para o aluno, ele acha aquilo muito difícil, mas aí é que está, o entendimento às vezes demora um pouco, mas depois que você aprende, dificilmente você volta a fazer a conta do jeito que faz. Você fala, pelo amor de Deus, perdi quase 10 minutos aqui escrevendo o número. E a ideia, lembra, física é entendimento. Não é entendimento do fenômeno. Montou, ajeitou tudo, aí, meu amigo, você vai ter que ser bom em matemática, porque não tem como, né? A matemática é necessária para chegar no resultado. E português, para entender, às vezes, a resposta da questão, ela está meio ali que jogando na nossa cara no texto. Só que se o cara não lê direitinho, acaba... Às vezes, a gente tem que ler 2 vezes, 3 vezes uma questão, né? Para entender bem e ir direto, entendeu? Então, essa é a situação. Vamos lá, continuando? Questão de habilidade. Pegou a habilidade, fica fácil. Aí tem as 3 cargas alinhadas, né? As 3 cargas alinhadas, quando você tem 3 cargas elétricas na mesma linha, mesma direção, todas as 3, né? Como nós temos na figura aí, só colocamos a carga de prova entre as duas, não no centro, porque aí as distâncias são diferentes às vezes, né? Isso. Pode ser ou não. Então a carga de prova, ela vai sofrer o efeito da carga 1 e da carga 2 que estão entre elas. Como todas positivas, vão ter que ser de repulsão entre elas, né? E a ideia é como se fosse que estivesse solto, né? A carga Q1 e Q2, a gente prende elas e solta a carga aqui. Bom, a lei de Coulomb, né, é utilizada para situações com pontos de carga ou geometria simétrica e simples, né? Visto que a lei de Coulomb é baseada no emparelhamento de forças entre cargas quando confrontada com múltiplos ou mais, né, que 2 pontos de carga. Então, as forças em cada par de carga você tem que resolver 2 a 2, e termine com o cálculo de vetor para combinar essas forças emparelhadas numa única força resultante. 2 a 2 sempre é mais fácil, é mais simples, equação de segundo grau aí, o máximo que tem é o teorema de Pitágoras. Exatamente, okay? E foi falado, né, tem que ir com calma, observar, olhar o sinal, olhar a formação ali da questão, né? Se tem uma geometria, se é apenas uma linha, aonde está a carga, onde você vai colocar, que com certeza vocês resolvem tranquilamente, né? Então agora vocês vão pegar aí, vão olhar bem, dar uma relembrada e fazer as atividades. E daqui a pouquinho nós voltamos resolvendo aí para vocês. A gente volta para tirar alguma dúvida, se tiver, isso. Ok? Então, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Resolver as atividades. Fiquei com dúvida, às vezes é uma parte, né? Mas faça, não pare no início. Vai tentando, tentando. Aonde você travar, a gente volta aqui e você com certeza vai tirar a sua dúvida. Vamos começar? Então, começando aí, tirando as dúvidas, né? Resolução das atividades. Uma questão aí bem parecida com a que vocês estão acostumados a olhar, ó. Então, aí foi montado, né? A, B, C, configurações 1, 2 e 3, né? Essa daqui
é uma questão da Unesp, São Paulo, só que foi refeita a figura. A questão praticamente é o mesmo entendimento. Foi adaptada, só faltou aqui o nomezinho, mas... E nós podemos perceber aí que nós vamos fazer uma análise teórica da coisa, né, sobre questão de sinais e força de atração e repulsão. Considere uma experiência em que 3 cargas pontuais, já falou aqui que a gente coloca como se fosse pontiforme, um único ponto, toda a carga concentrada, né? E elas são de igual módulo, isso aí ajuda, as cargas A, B e C têm o mesmo módulo. Estão alinhadas igualmente espaçadas, então tem a mesma distância também. Então, as cargas A e C são fixas e B é colocado entre as duas aí. Os sinais das cargas A, B e C obedecem a uma das 3 configurações seguintes. Nós podemos ter o A negativo, o B positivo e o C positivo. Uma outra configuração com o A negativo, mas o B negativo e o C negativo. E podemos ter o A positivo, o B negativo e o C positivo. Essas configurações, nós vamos ter agora umas perguntas sobre elas, né? Vamos considerar ainda que se deseja que a carga B esteja solta e em equilíbrio. Essa carga B vai ter que ficar em equilíbrio entre as 2 cargas. Então, das configurações que nós apresentamos, qual que nós podemos usar? Será que apenas a primeira? Só a segunda? Somente a terceira? Ou será que tanto a segunda e a terceira? Ou tanto a primeira e a segunda? Então, nós vamos fazer uma análise agora para mostrar para vocês quais seriam aquelas em que o B poderia ficar. Pelo jeito, as 3 não tem aí, né? Porque não tem nem alternativa. Né? Porque o que você vai pensar? Para a B ficar parada, você tem que ter o seguinte, a B aqui. Para que ela fique parada, eu não posso ter 2 forças atuando na mesma direção. Isso aí já tira o que eu quero. O que é que eu tenho que ter? 2 forças, já que a distância é igual, o módulo é igual, eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que ter, por exemplo, uma força A e uma força C. Lógico, pode ser positiva ou negativa, né? Vai ter atração ou repulsão. Pode ser que, no caso, essa força C é a A que esteja fazendo. Vamos ver a primeira. A primeira, o que acontece? A B, eu tenho uma configuração. Eu sei que a A vai estar puxando, certo? Então, de atração, né? Isso, de sinais atração. opostos. A C vai estar, aqui no mesmo tamanho, uma força C. Então, eu não posso ter isso. Porque as duas já estão mostra atuando. Que a configuração 1 está no mesmo empurrando, sentido. né? Não estaria em equilíbrio aí. Isso. A 2 é diferente. Por quê? Elas são todas negativas. Então, a A estaria atuando, afastando a B, uma força A. E aqui eu teria uma força C. Também afastando. Afastando. Como são tudo igual, módulo e distância, perfeito. Ela vai ficar Forças iguais, sentidos opostos, Isso. se anulam. Agora, na última, eu tenho o quê? Que a A, ela está atraindo a B. Então, aqui é uma força A, de atração. E aqui eu tenho A C também está atraindo. uma força C. Mesma distância, mesma intensidade, portanto, sentidos opostos também vão se anular. Só a 2 e a 3 poderiam. E sem equilíbrio. Perfeita questão aí, professor Décio. É só uma questão de prestar bastante atenção, fazer, arriscar igual o professor Mac fez, pessoal. Vocês viram aí que foi só colocar a setinha, riscou. Aí você tem uma ideia, porque se tiver as duas pro mesmo lado ali, igual na primeira configuração, ela não vai ficar em equilíbrio. Isso. Colocou, ela vai ter que se mover, né? Mas as outras duas não, como as forças puxam em sentidos opostos, vai ficar em equilíbrio realmente. E foi uma representação, que aí é o que mais nós temos aí no Enem. É você entender a questão e fazer. Sei lá, eu acho que hoje é 30%, no máximo 40% cálculo pesado, alguma coisa que te exige. É difícil ter cálculo pesado. O restante é mais entendimento, entendeu? Então, porque aí vai ter um pouco... A matemática não tem como, né? Aí é cálculo, mas não tem como tirar. Mesmo assim, questão de matemática, se você entender, praticamente você sabe qual é a resposta. Praticamente você sabe, tendo esse entendimento, esse valor vai dar o dobro disso aqui, isso aqui vai somar, você já tem uma direção e você já elimina um monte de questão, certo? Então vamos lá, continuando. Então a primeira questão aí, uma questão bem legal, de representação vetorial
e chegou E no que resultado. revisa, né, a questão da força elétrica aí. Isso. Agora tem uma questão do professor Décio. Essa aqui foi o professor Décio. O professor Décio ele é meio bruto. Olha aí. Então vamos lá. Bora. Nós temos 4 vértices de um pentágono. Pentágono são 5, né? Isso. Mas 4 vértices regulares são colocados carga de mesmo valor que. Só que elas têm sinais aí diferentes, né? Mesmo valor, mas os sinais são alternados. Colocou uma positiva, uma negativa, uma positiva, uma negativa. E a carga de prova foi colocada no último vértice. É um pentágono 5, né? E essa carga é positiva, essa carga de prova. Q0 maior que 0. Então, positiva, quer dizer só isso. Que ficará sob a ação de todas as outras. E aí? Vamos ver como é que ficaria, então? E o importante é mostrando aí, né, essa questão F1, F3, Nós temos F4. 5 forças aí, a F1, F2, F3, F4. Mostrando como se fosse horizontal e vertical, dá até uma ideia Justamente. melhor para você se orientar, né? Mas quer saber qual delas, né? Se oriente. Vem a pergunta agora, qual dos vetores que estão ali, o F1, F2, F3 ou F4, que realmente representa a resultante de todas as cargas mais Q e menos Q, das 4 cargas mais Q e menos Q colocadas aí. Certo? Então, aqui, pessoal, olha só, aqui o que vai acontecer? Você vai ter que fazer a questão vetorial, você vai representando, só que não vai ser assim, resolvi. Você vai ter que fazer em relação a todas. Justamente. Entrar mais ou menos ali aquela questão de soma de vetores. Não, mais ou menos, exatamente, soma de vetores, só que passo a passo. Então vamos lá, essa dela é bem legal, que é... Eu vou mostrar os efeitos para vocês aí. Primeiro, olha aí, representação, né? Tem uma carga, ó, mais Q, menos Q, mais Q, menos Q. Ótimo. E a carga de prova, né? Q0. Aí você tem que fazer passo a passo, ó. Então... Primeiro, eu vou ter uma força positiva dessa carga Q com a carga de prova que é positiva. Então, repulsão, né? Então, está representado. Aí, beleza, deixa essa força aí. Depois, menos Q. Olha Sempre na mesma direção que une as duas, né? Isso. A direção, como eu falei aquela hora, não é horizontal vertical. É a direção da carga que você está atuando com a carga Q. Justamente. É isso que você... Essa é a direção. A direção do terceiro, né? Vértice aí. De repulsão. E o último de atração. Que é positivo e negativo. Pronto. Aí eu representei. Se eu tivesse colocado 1, 2, 3 e 4, o que seria? A primeira seria 1, a 2, a 3 e a 4. Se quiser colocar, não tem problema. Mas aí você já tem uma ideia. Você percebe que para baixo... Vamos pensar aí, né? Uma pessoa que analisa, né? O que você vai fazer, pessoal? Se você está percebendo que tem duas puxando exatamente aqui e outras estão puxando bem aberto, você percebe que essa aqui vai ter um pouco mais de força. Não é, Décio? Por quê? Está mais fechada. Quanto mais fechada a força, praticamente está aqui, ó, na mesma direção. Quanto mais você abre, mais difícil é para fazer Por exemplo, você vai fazer uma flexão, né? Você vai ali, beleza. Tá fazendo... contigo. Porém, o que você vai fazer? Se você deixar mais fechadinho, é um pouco mais fácil de fazer. Essa parte da flexão não combina comigo, não. Aí você vai fazer aberto, você vê aqueles profissionais fazendo, nossa, que fácil, né? Você vai lá, buf, bate de peito no chão. Por quê? É muito mais difícil. É mais fácil você puxar nessa posição do que aberto. É mais difícil você fazer... A posição que você está atuando a força ali é mais... você não tem a intensidade total. Então, vamos lá. Então, observem bem na figura que se você analisar, você já tem uma noção para onde vai apontar. Já tem uma ideia. Praticamente já sabe a resposta. Não é? Praticamente já sabe a resposta. Porque mas vamos fazer, né? Isso. Bonitinho aí. Eu digo assim, que é bom ele entender, né? Usando a regra do paralelogramo, né? Isso. Eu botei uma força atuando para cima e botei uma força atuando para baixo. Olha a diferença de tamanho. O próprio desenho já mostra, né? Isso. Então já sabe que agora assumindo essas aí vão ficar as duas. Tira essas duas. Mas o que é isso? Não, só a gente está eliminando, mostrando para onde está. Na realidade, essas forças realmente estão atuando uma para cima e uma para baixo. Se você pensar, né, é onde essa carga pode se mover. Ou ela vai para cima ou para baixo. Lógico, né, Décio? Se você observar aí... Sempre pelo sentido da maior, né? Isso. A maior está para baixo, tem a outra. Aí o que acontece? Você tem aí, ó,
a força, a resposta, né, com certeza aí. F4, né? Vamos lá. Opa, foi de uma vez. Tá aí. F4. Por quê? Ah, professor, mas está um pouco inclinado, gente. Né, Décio? O professor Décio aí se empenhou, né, para fazer a questão. Tem hora que não dá, né? Tem hora assim que é algo que você não consegue fazer perfeito. Mas o desenho ficou legal, porque te mostra cada carga atuando na carga Q. Mas lembra o que eu falei para você? Eu falei, ó, só de você ver que aquelas duas estão para baixo e a outra mais aberta para cima, você já sabe, F4. Porque não tinha uma exatidão, né? Não tem que ser perfeitinho, um valor a 10 alguma coisa. Não, era só a representação. E a única que atuava para baixo ali, bem fácil de observar, era a força 4, né? Justamente. Então vamos para a última aí, a questão de Enem? Bom, essa aí é uma questão também bem teórica, né? A população mundial hoje gira em torno de 7 bilhões de pessoas. E até meados do século 21 aí deverá atingir 10 bilhões, ok? De acordo com os cenários escolhidos para a procura energética, o consumo da energia primária mundial poderá atingir 2 a 3 vezes o consumo atual. Em 1990, o consumo de energia primária por habitante e por ano era de 5,1 TEP. Nos países industrializados e apenas 10% nos países em vias de desenvolvimento. 1 TEP, que é uma tonelada equivalente de petróleo, é a unidade de medição de consumo de energia e equivale a 10 vezes 10 a nona calorias. Segundo ano está aí, né? Voltando um pouquinho. Isso. E 1 BEP, que é um barril equivalente de petróleo, é a variação da TEP. E ele equivale a 1,45 vezes 10 a nona calorias. Ou ainda, né, que 1 TEP é igual a 7,143 BEPs. Então, você tem os grupos de países aí, a Comunidade Europeia, os países do leste, países em via de desenvolvimento e o mundo, né, no total. Ok? Vejamos que uma fonte de energia é capaz de corresponder de forma substancial a essa procura é a energia nuclear através da fissão e da fusão nuclear. Então, vamos lá. Vejamos, esse fenômeno da repulsão elétrica constitui um dos princípios da eletrostática, cujo módulo da força pode ser determinado pela lei de Coulomb, né? O quanto essa força atua está relacionado à carga, ao meio e à distância entre o centro dos núcleos das partículas que estão interagindo. Caso os núcleos conseguissem se aproximar o suficiente, prevalecendo a interação forte, ocorreria o fenômeno da fusão nuclear. O controle dessa fusão nuclear continua sendo objeto de pesquisa. Essa fusão é o processo no qual dois núcleos de átomos leves, por exemplo, o hidrogênio, cujo núcleo é constituído por um próton, com uma carga elétrica elementar, claro, de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, se combinam ou se fundem, constituindo um elemento mais pesado. Os núcleos, então, carregados positivamente, devem se aproximar suficientemente um do outro, ou seja, vencer a força de repulsão eletrostática entre eles. Para que as reações de fusão possam ser produzidas a uma taxa conveniente, são necessárias temperaturas altíssimas, da ordem de 100 milhões de graus Celsius, e a pressão faz com que os átomos de hidrogênio sejam comprimidos. O centro de seus núcleos deve estar a 1 vezes 10 a menos 15 metros um do outro, muito pertinho, né? Para que ocorra a fusão. Nesse estágio, ele se transforma em plasma. Uma característica especial desse estado é que nele a matéria reage a influências elétricas e magnéticas. Tá? Aí, por modesta que sejam as esperanças de chegar à fusão, estima-se que ainda demorará 30 anos para termos um reator comercial e, por mais cara que sejam as pesquisas, as vantagens da fusão são sedutoras. Segundo todos os cálculos, as futuras usinas de fusão nuclear poderão extrair de 1 metro cúbico de água uma quantidade de energia igual a 2.000 barris de petróleo. Determine o valor da força elétrica repulsiva entre dois núcleos de hidrogênio, quando colocados no vácuo, e separados uma distância necessária para a ocorrência da fusão nuclear. Então nós temos os cálculos agora, bem simples.
Do texto já diz que estão a uma distância de 1 vezes 10 a menos 15 metros, né? E a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19, é 1 próton, isso aí que interessa para nós. Isso, se combina, então... E, dado o valor, coloca lá o valor da carga, são 2, então 1,6 e 1,6, as duas cargas, né? A distância 1 vezes 10 a menos 15 ao quadrado. Fazendo os cálculos direitinho, nós temos aí, então, 230,4 newtons. Exatamente. Pessoal, olha só, então, é uma questão que ela é bem extensa, porque tem muito conteúdo e está te mostrando algo novo. Já existe, a fusão nuclear já está ali, ó. O tanto que gastou foi o tanto que produziu. Agora, atualmente, com certeza isso vai ser vencido. Só que estudo, como foi falado, é muito caro, beleza? Então nós nos vemos até a próxima aula. Justamente, até a próxima aula, pessoal.